Olá, turma de fruticultura! Nesta aula, vamos tratar de um importante trato cultural, a propagação por enxertia. A propagação é uma operação essencial para melhorar a produção de frutas e hortaliças, pois esta operação permite uniformizar a produção e multiplicar genótipos superiores. Nosso objetivo nesta aula é conhecer os tipos de propagação vegetativa por enxertia. Ao final, você deve responder 2 exercícios. Os 2 estão disponíveis na plataforma Google Sala de Aula. Um dos principais fatores que garantem o sucesso na produção de frutas é a qualidade das mudas utilizadas na implantação de um pomar. A produção de mudas de qualidade depende de cuidados que vão desde as instalações até a obtenção do material adequado e a execução correta das práticas recomendadas para cada espécie. Na fruticultura, o processo de produção em geral é realizado por meio de propagação vegetativa, que tem o objetivo de multiplicar grande quantidade de plantas com a garantia da manutenção das suas características agronômicas, com idênticas necessidades climáticas, edáficas, nutricionais e de manejo, o que é de extrema importância na formação de pomares comerciais. A propagação vegetativa pode ser realizada por meio de diversos métodos, sendo que na fruticultura os principais métodos utilizados são a estaquia, a mergulhia, a enxertia e ainda por estruturas especializadas. Na aula passada nós vimos estaquia e mergulhia, nesta aula veremos enxertia e as estruturas especializadas. A enxertia também é uma forma de propagação assexuada de plantas e é conhecida como o processo de juntar 2 plantas ou partes da planta de tal maneira que elas possam se unir e continuar o seu crescimento, originando uma só nova planta. Essa nova planta, formada por meio da enxertia, compreende basicamente 2 partes: o enxerto ou garfo, que é a parte superior ou a parte introduzida, e a segunda parte é o porta-enxerto ou cavalo. Diversas espécies frutíferas são propagadas comercialmente por meio da enxertia, entre elas os citros, como o limão, laranja, tangerina, as limas, a mangueira, a aceroleira, o abacateiro, o pessegueiro, a ameixeira, a macieira, a peireira, a videira, o caquizeiro, gravioleira e também algumas espécies nativas como o pequizeiro, umbuzeiro, a mangabeira, a pitangueira, o camu-camu, entre outras. A enxertia pode ser usada para diferentes finalidades. Uma delas é o uso de porta-enxertos com características superiores, como maior resistência a patógenos do solo ou a outras características do solo. Outra finalidade é a uniformidade de características da copa. A substituição de copas juvenis por copas maduras em plena produção ou a substituição de copas antigas também é uma finalidade da enxertia. Há espécies com sementes com baixo poder germinativo. Por isso, enxertar suas partes em outra planta supera a dificuldade de propagar por sementes. Já algumas espécies apresentam grande variabilidade entre os descendentes quando propagadas por sementes. Por isso, a enxertia de copas das mesmas matrizes permite uma maior uniformidade do pomar, o que facilita o planejamento das práticas culturais como podas e tratamentos fitossanitários ao longo do ciclo da produção. A enxertia pode ser utilizada na recuperação de partes danificadas das plantas e ainda para combinar mais de uma cultivar sobre uma mesma planta. Existem diferentes formas de enxertar uma planta sobre outra. Chamamos os 2 tipos de enxertia de garfagem e borbulia. A garfagem é um dos principais tipos de enxertia. A enxertia de garfagem consiste em soldar a porção de um ramo destacado, chamado de garfo-enxerto, sobre um porta-enxerto a cavalo. O garfo pode ser cortado em forma de bisel ou de cunha e conter um número variável de gemas. Na enxertia, precisamos unir em perfeito contato a casca de ambas as partes para que os sistemas vasculares do enxerto e porta-enxerto se desenvolvam em continuidade. A garfagem em fenda cheia precisa que ambas as partes tenham diâmetros semelhantes para que tenham boa justaposição dos sistemas vasculares e principalmente do campo vascular. A garfagem em fenda simples pode ser feita entre partes de diferentes diâmetros, mas é a que corre mais risco de se descolar. Já a garfagem em fenda dupla possui maior área de contato entre enxerto e porta-enxerto, que favorece a união entre partes. A enxertia de borbulia ou de gema é a inserção de uma pequena porção da casca de uma planta, que é o enxerto, contendo uma única gema, sobre um porta-enxerto. Essa técnica é a mais utilizada em plantas jovens e pode ser de gema ativa, uma gema brotada, geralmente ocorre na primavera, verão, quando as plantas se encontram em plena atividade, ou de gema dormente, quando as plantas se encontram em período de repouso, geralmente nas épocas mais secas ou frias. A enxertia em borbulia pode ser feita inserindo-se a gema em uma incisão com formato de T, invertido ou normal, ou em uma janela aberta no caule, ou em um anel ao redor de quase toda a extensão do caule, ou em toda a extensão do caule. Note que as gemas ou borbulhos, por isso o nome borbulia,
são apenas uma parte da casca com a gema. No entanto, há plantas como o caquizeiro, onde é difícil destacar apenas parte da casca, por isso utiliza-se também uma parte do interior do caule, uma parte do lenho, que é a parte mais interna e lignificada. Você sabia que as células meristemáticas, que são as células iniciais da planta, elas se diferenciam em diferentes tipos celulares. Cada tipo celular tem uma função. Uma vez que ele adquire essa nova função, em geral, essas novas células elas têm dificuldade em retornar para ser meristemáticas. No entanto, as células parenquimáticas elas têm mais facilidade em fazer isso. Então, as plantas apresentam células em toda a extensão do corpo que são capazes de se desdiferenciar, especialmente as células parenquimáticas, e novamente se diferenciar em novos tipos celulares, elementos de vaso, elementos de tubo crivado, que são células próprias do sistema vascular. É essa capacidade que permite que surjam raízes de uma seção recém-destacada da planta matriz e que permite que uma parte do caule se funda a outra parte de um novo caule, quando a gente faz a enxertia, e assim forme um novo tecido vascular contínuo e constitua uma só planta. Além dessa capacidade, algumas células vegetais nunca se diferenciaram, que são justamente aquelas células meristemáticas. Elas guardam a função de se multiplicar e formar novas células que se diferenciarão. Essa camada de células são as células meristemáticas do câmbio vascular e se localizam logo abaixo da casca, e são elas que facilitam o destacamento da casca do restante do lenho do caule. Uma forma de propagação vegetativa também é por estruturas especializadas, que são estruturas naturais de diversas espécies. Algumas estruturas são especializadas em propagar vegetativamente a planta matriz. Essas estruturas podem ser facilmente utilizadas para a multiplicação em grande quantidade. Podem ser os estolões, morangueiro, os rebentos na framboeseira, no abacaxizeiro. No abacaxizeiro, eles têm diferentes nomes, né? Coroa, filhote, rebentões. Podem ser os rizomas em cana-de-açúcar e na bananeira. Em bananeira, os rizomas geram proteções que dão origem a novas plantas. Costumamos nomeá-las de acordo com o tamanho em chifrinho, chifre e chifrão. Também podemos utilizar um pedaço do rizoma de planta ou uma brotação filha. Mudas altas também podem ser usadas com raízes. Essas são chamadas do tipo guarda-chuva. Hoje é comum para a propagação de bananeira o uso de mudas micropropagadas, pois elas têm maior garantia de não terem nematóides, fungos e brocas. As mudas micropropagadas são oriundas da cultura de células da bananeira cultivadas in vitro e depois em viveiros controlados. Agora você deve responder a uma questão na plataforma Google Sala de Aula. Marque a alternativa incorreta. A enxertia é uma importante técnica para a propagação de fruteiras para a produção de porta-enxertos, substituição de copas juvenis por copas maduras e reparação de partes danificadas. Garfagem e borbulia são dois tipos de enxertia. Garfagem é a propagação por gemas e borbulia é a propagação por outras partes vegetativas da planta. Bananeira, morangueiro e abacaxizeiro são plantas que também se propagam por partes vegetativas que surgem naturalmente. Abacaxizeira e bananeira podem ser propagados por rebentos e rizomas. No entanto, hoje o uso de mudas micropropagadas feitas a partir de gemas e células cultivadas in vitro é mais comum. Muitas fruteiras são propagadas por enxertia porque assim reduz-se o processo de início de produção de frutas. Deve-se promover a melhor união possível entre enxerto e porta-enxerto. Para isso, deve-se evitar o ressecamento das partes e buscar uma boa justaposição das cascas dos enxertos, a fim de favorecer a união dos tecidos vasculares das partes. A enxertia exige boa habilidade e treinamento do manuseador. Como atividade prática, caso você não tenha realizado nas aulas anteriores nenhum tipo de propagação ou poda, realize desta vez.